Agora, a China também leva, junto com as obras, a própria mão de obra local, quer dizer, ela leva a mão de obra chinesa para a África. Exatamente. E o Brasil não, o Brasil contrata. Essa também é uma diferença. Essa aliás, é muito importante o que referiu, porque, de facto, a China desenvolveu um processo de... Embora não existindo condicionalidade política, existe uma enorme condicionalidade económica e financeira. Todos estes projetos chineses têm como, digamos, correspondem a um processo ligado que implica que a maioria dos contratos tenham que ser atribuídos a empresas chinesas e que há uma utilização dominante de mão de obra chinesa. Isso quer dizer que não há criação de emprego local imediato, ou ela é mínima, residual. E, para além disso, tem uma outra vertente, é que a presença da China em África não é apenas de empresas, não é apenas de políticos, é de pessoas. Porque há um fluxo migratório para a África muito significativo. Não sabemos exatamente quantos chineses terão, digamos, emigrado para a África nos últimos anos, mas são certamente algumas centenas de milhares. Isso pode e constitui um ponto frágil da própria estratégia chinesa, porque começa a criar, não nos governos, necessariamente, mas na população local, algum sentimento de que não tiram benefício imediato e direto deste enorme investimento. Portanto, desse ponto de vista, de facto, o Brasil não só utiliza, provavelmente, mais mão de obra local, mas daquilo que conhece de alguns projetos de investimento de empresas brasileiras, tem muitas vezes a preocupação de construir equipamentos sociais para as populações, não é? Associados aos seus projetos. Os projetos têm uma dimensão social também. E penso que essa é uma forma diferente de atuar. Em que países africanos a China e o Brasil estão atuando de forma mais vigorosa? Bem, a China, neste momento, tem operações e investimentos em cerca de 35 países e tem relações comerciais com 53. Isso tem vindo a expandir-se, mas, basicamente, há uma enorme concentração, por exemplo, no relacionamento comercial, em 5 países. Ou seja, os 5 principais parceiros comerciais, que são exatamente a Angola, a Nigéria, a África do Sul. Portanto, a Angola e a África do Sul são, de facto, os 2 primeiros parceiros comerciais da China. A Nigéria, o Sudão e o Egito absorvem em conjunto cerca de 70%, não é? do conjunto de trocas comerciais. Portanto, é um processo muito concentrado. Mas eu vejo, por exemplo, um país onde claramente o Brasil tem também grande interesse, até pelas ligações históricas e culturais, que é Angola, não é? É um ponto de interesse comum da China e do Brasil. E, claramente, os modos de funcionamento têm sido diferentes. O que me parece que é um aspecto essencial da diferença e que provavelmente neste momento constitui uma limitação à capacidade de ação do Brasil é a não existência de mecanismos de financiamento, de disponibilização de financiamentos para projetos. Isso é o elemento mais importante da estratégia chinesa. Ou seja, para além da questão do comércio, não são tantos os investimentos diretos chineses, que são importantes, não é? Uma estimativa é que andarão, em termos de estoque, à volta dos 7 ou 8 bilhões de dólares, desde o início da década até este momento. É, sobretudo, a disponibilização de financiamento para grandes projetos, nomeadamente infraestruturas. E esse financiamento terá já atingido, provavelmente, uma cifra que andará entre os 20 e os 30 bilhões de dólares neste período, e que dá à China, de facto, uma vantagem competitiva em relação aos outros atores. Isso permite-lhe, nomeadamente, impor algumas condições, como aquelas que referi há pouco, ou seja, a atribuição preferencial de contratos a empresas chinesas, o emprego de mão de obra chinesa. Portanto, essa é um elemento que certamente será útil e suscitará alguma reflexão por parte do Brasil, porque é um instrumento importante da ação. Não a forma como depois se age, mas a existência de financiamento é importante.
O senhor acha que o fato de, dentro do cadinho cultural brasileiro, a presença do negro ser uma componente importante, isso facilita a presença do Brasil na África? O lado cultural? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma das vantagens dos ativos que o Brasil tem, é não só ter essa, na sua população, uma componente, não é? Com raízes africanas importante, esses laços mantêm-se, mas também ser um exemplo de uma sociedade que, de forma, digamos, sábia, integrou todas essas diferenças, não é? Isso, no caso africano, é uma ponte importante. No caso de Angola, claramente, a China tem um problema complicado, que é a distância cultural. A distância cultural, e podemos dizer também algumas diferenças na percepção que a China tem exatamente das diferenças raciais. Não é? E isso é um obstáculo. É um aspecto onde claramente o Brasil pode capitalizar as suas vantagens. Professor, a diplomacia brasileira, com essa política na África e também em outros pequenos países da América Latina, da Ásia, ela já explicitou a pretensão do Brasil disputar uma vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma vaga permanente. O senhor acha que isso é uma quimera? O senhor acha que, como um especialista em política internacional, né, um estudioso do assunto, o senhor acha que o Brasil tem chance de conquistar uma vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Creio que sim. Não só tem essa oportunidade, como deve conquistar essa vaga. Isto porque, de facto, o mundo hoje é muito diferente do mundo que foi estruturado em São Francisco, não é? Em 45, o reforço da capacidade de governação global exige maior representatividade e participação equilibrada de diferentes atores influentes que não podem ser só vistos como aqueles que devem pagar os custos e assumir responsabilidades na gestão do sistema. Também têm que ser ouvidos e ter um papel no processo de decisão. E, portanto, julgo que por isso é inevitável que o Conselho de Segurança se vá alargar. Obviamente que há resistências. E o Brasil, por tudo aquilo que referimos há pouco, ou seja, não só o seu estatuto económico, aquilo que ou pode ser um modelo inspirador em termos internacionais, a sua forte aposta no multilateralismo é talvez dos candidatos melhor posicionados para isso. Curioso aqui é que esse acordo, obviamente, não irá envolver apenas o Brasil, envolverá outros países, incluindo o Japão, que tem sido um dos mais falados, e o Brasil apoia, de facto, a inclusão do Japão nesse grupo, e este é um dos pontos de divergência com a China, porque a China, de facto, tem, e já utilizou no passado, um veto à admissão do Japão. E tem, curiosamente, mobilizado vários Estados africanos para reforçar esse movimento de oposição ao Japão. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o professor Miguel Santos Neves, da Universidade Autônoma de Lisboa, e o tema da nossa conversa foi o Brasil no cenário internacional. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.